Catequese e evangelização. Esse é o tema do episódio de hoje do nosso podcast Vamos Juntos. E eu quero introduzir esse episódio de hoje fazendo uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é catequese e sabem o que é evangelização? Será que essas duas palavras têm muito a ver? Será que são a mesma coisa? O que será que a igreja pensa a respeito de catequese e evangelização? Você já fez catequese? Você acha que você já foi evangelizado, evangelizada? Bom, para responder essas perguntas todas e fazer uma reflexão sobre catequese e evangelização, vem com a gente. Você está no podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e com muita alegria recebo cada um de vocês aqui em mais essa edição para a gente refletir juntos sobre essas duas palavras que são muito recorrentes e muito importantes em toda a história da Igreja: evangelização e catequese, catequese e evangelização. Por que não tratar desses assuntos separados? Porque eu acho que eles têm uma relação interessante e é bom que a gente saiba diferenciar as duas coisas para a gente não se confundir, principalmente nos tempos em que vivemos. Bom, se você tiver aí o Catecismo da Igreja Católica, você vai precisar dele para esse episódio, hein? Eu vou pegar o auxílio do Catecismo da Igreja Católica. Se você tiver ele aí, é o número 850 em diante, tá? Para explicar para a gente o que é evangelização. O número 850 vai dizer assim: a origem e o escopo da missão. Então, a palavra escopo quer dizer ponto em que se mira, o alvo, o lugar onde a gente quer chegar. Logo, em outras palavras, a origem e o objetivo da missão. O mandato missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A Igreja Peregrina é, por sua natureza, missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último da missão não é outro, senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho e o seu Espírito de amor. Número 851 diz assim: o motivo da missão é do amor de Deus por todos os homens que a Igreja sempre tirou a obrigação e a força do seu elan missionário, pois o amor de Cristo nos impele, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como tem em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já estão no caminho da salvação. Mas a Igreja, a quem esta verdade foi confiada, deve ir ao encontro de seu anseio, levando-lhes a mesma verdade. Ela tem de ser missionária porque crê no projeto universal de salvação. E o texto vai continuando. Mas o que eu trouxe para vocês aqui desses dois números do Catecismo da Igreja Católica não tem outro objetivo senão mostrar para a gente o que é de fato a missão da Igreja, como é que ela entende o que é a missão, ou seja, a evangelização. Levar aos homens o conhecimento da verdade e da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é tocar o ponto principal da evangelização, de levar, enfim, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, todo mundo já deve saber, para quem não sabe vai saber agora, a palavra Evangelho quer dizer boa notícia. E a grande, boa e melhor notícia que a gente podia receber é a nossa salvação. Então, o que é evangelização? É levar a boa notícia de Deus Pai para as pessoas. E a boa notícia de Deus Pai é a salvação que a gente só consegue na verdade de Cristo e principalmente entendendo que esta verdade de Cristo é o amor. É o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o amor o objetivo final da nossa evangelização. Então já entendemos aí o que é evangelização.
Então aí a gente já sabe qual que é o objetivo então da igreja. A igreja tem como principal objetivo evangelizar, trazer esta boa notícia ao coração dos homens e das mulheres do nosso tempo, trazer a mensagem de salvação proposta por Cristo a todas as pessoas. E essa evangelização ela tem diversos caminhos. Um dos caminhos de evangelização que a gente tem é a palavra de Deus. Outro caminho de evangelização que a gente tem, levando a palavra de Deus, é através da música, através de outras formas artísticas, é através também da conversa, também e principalmente através do testemunho que cada um e cada uma tem de dar. Para isso pode nos ajudar, com certeza, o Fratelli Tutti, que é um texto maravilhoso do Papa Francisco nos últimos anos, a Evangelii Gaudium também dele. Enfim, tantos outros textos como esses podem nos ajudar a pensar e a refletir sobre a evangelização. E como nós vimos, a respeito desse texto que nós lemos, esses dois artigos aí, 850 e 851 do Catecismo da Igreja Católica, a origem da nossa evangelização se deu por um mandato de Jesus Cristo. E o amor de Cristo impele a gente. Então, historicamente, a gente já sabe como surgiu a evangelização. Mas e catequese? O que é que você acha que seja catequese? Eu vou te pedir para você escrever aí ou digitar nos comentários o que você acha que seja catequese, tá? Então eu vou dar um tempinho aí e vamos pensando assim, e vai escrevendo aí. O que será que é catequese para você? A partir dessa sua resposta, você analisa bem se é realmente aquilo que você pensava quando a gente disser o que é catequese aqui, quando a gente terminar a nossa análise nesse nosso podcast de hoje, e aí você vê se você comentou certo ou se estava muito distante do que é de verdade, e depois você comenta novamente o que é que você achou a respeito do que é catequese, tá bom? Eu vou trazer para falar sobre catequese aqui para vocês um texto de um dos meus professores de teologia, do Padre Lima, que é salesiano de Dom Bosco, e ele escreveu um livro, inclusive, muito bom, que recomendo a todos vocês, A Catequese, do Vaticano II aos nossos dias. Esse livro dele é muito bom. É sobre o marco conciliar. O que é que o Concílio Vaticano II impactou na história da catequese, como é que a gente vê, então, a catequese a partir do Concílio Vaticano II. Mas tem um trecho do livro que eu vou trazer para vocês aqui, vou ler para vocês, e o título dessa parte chama Evocação Histórica, ou seja, contando um pouquinho da história da catequese. Então, eu ia resumir aqui em minhas palavras, mas eu gostei muito do texto de como tá, e aí eu vou fazer a leitura para vocês, tá bom? Então, se você tiver o livro por acaso, estiver escutando aí, tiver o livro, está na página 258, já arrumando para o final do livro, tá? O Padre Lima vai contar a história da catequese desse jeito. A catequese nasceu nos primeiros séculos da Igreja, dentro de um processo muito maior chamado de iniciação à vida cristã. Anota esse nome aí, tá? Iniciação à vida cristã. Conhecido também por catecumenato. Nele, os que se convertiam ao Evangelho, ou seja, os evangelizados, eram verdadeiramente iniciados, mergulhados na vida nova de Cristo Jesus. Nesse processo de iniciação, a catequese era o momento da instrução e aprendizado, da transmissão da doutrina cristã, do aprofundamento da fé a partir das Escrituras e ensino dos apóstolos, sob a guia dos catequistas, pessoas especializadas, os chamados doutores. Mas essa catequese estava imersa em muitas outras práticas ou elementos ligados principalmente à oração, celebrações, liturgias, ritos, exercícios de vida cristã, acompanhamento pessoal, etc. Era um processo verdadeiramente evangelizador e de iniciação cristã. Então, esse foi o primeiro ponto da história da catequese que a gente trouxe para vocês. Então, evangelização e catequese são duas coisas diferentes, mas elas partem ali de um princípio único, que é o mandato de Jesus Cristo, e caminham de mãos dadas, porque não tem como eu ser catequizado sem viver o processo de evangelização. E não vai ter eficácia eu ser evangelizado e sem passar por um processo de catequese, que a gente
pode trocar aqui por um processo de iniciação à vida cristã. E eu trago esse termo de iniciação à vida cristã para que o termo catequese seja mais bem compreendido. Então, para você que escreveu aí nos comentários o que é que você acha que é catequese, catequese é, de fato, iniciação à vida cristã. A gente pode compreender desse jeito. Um processo de catequese é um processo de aprendizado e de vivência. Não é só de aprendizado, mas de aprendizado e de vivência do que é o cristianismo. Tanto que o texto do Padre Lima falou pra gente. Essa catequese estava imersa em muitas outras práticas. Além da transmissão da doutrina, ela tinha aí oração, celebrações, liturgias, ritos, exercícios de vida cristã, acompanhamento pessoal. Tudo isso envolvia a catequese no início da história da catequese dentro da igreja. Então, quem é que catequizavam? Eram os catequistas chamados de doutores. Não era qualquer pessoa, tá? Era uma pessoa especializada, preparada na doutrina cristã, entendida da doutrina cristã e transmitia isso aos que se convertiam ao evangelho. Então, vamos continuar um pouco mais a história da catequese para a gente poder fazer uma reflexão bacana? Vamos lá. Os destinatários ou interlocutores desse catecumenato eram adultos e não crianças. Dentro desse grande processo, a catequese, como momento do ensino, não era educação ou formação do tipo escolar, em que alunos adquirem conhecimentos de seus professores e são avaliados por eles. Não. Era uma iniciação que verdadeiramente tocava as raízes da vida, o sentido e orientação de toda a existência. Dessa iniciação cristã, da qual fazia parte a catequese, saíam pessoas muito bem formadas, convictas da própria fé, da própria opção por Jesus Cristo e do seu Evangelho, vivendo em comunidades vivas que davam autêntico testemunho de vida cristã. E aí estava a força da expansão rápida do cristianismo. Olha só como a catequese bem feita no início dos nossos tempos promoveu algo tão importante e tão bacana para a história. Então, a partir das pessoas evangelizadas e catequizadas, não só com ensino, gente, mas com vivência, o nosso cristianismo se espalhou. Mas o que é que aconteceu com o passar do tempo? O Padre Lima vai contar pra gente. Diante do pluralismo de hoje, de uma sociedade descristianizada, a proposta da igreja é retornar ao catecumenato, esse eficaz processo iniciático da igreja primitiva. Então, a catequese retornará ao seu verdadeiro lugar e não será uma atividade independente dentro da igreja, como acontece, infelizmente, e esse infelizmente sou eu que digo, hoje. Além do anúncio da palavra de Deus e do ensinamento da doutrina, conduzidos pelos catequistas, o processo de iniciação cristã envolve muitas outras forças da comunidade, introdutores, acompanhantes, padrinhos, apoio da família, sobretudo a liturgia, pois é nela que se faz a verdadeira experiência do mistério de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, a catequese, com o desaparecimento do catecumenato, tornou-se uma atividade independente dentro da igreja, reduzida quase exclusivamente à doutrina. Com a renovação catequética do início do século XX, procurou-se superar a aridez da catequese doutrinal, renovando-a com várias dimensões: bíblica, antropológica, cristocêntrica, litúrgica, comunitária, tudo muito impulsionado logo após pelo Concílio Vaticano II. Então é essa a proposta hoje da igreja sobre catequese. Infelizmente, muita gente pensa que a catequese é uma preparação para receber os sacramentos. Essa visão ainda é muito reduzida e antiquada, vamos dizer assim, viu? Está fora do que ensina a igreja hoje. Ninguém hoje deve fazer catequese somente para receber sacramento, porque isso esvazia o sentido do próprio sacramento, que é marco da vivência dentro da igreja. Então é isso que a catequese hoje deve ser para todos nós. Se você, assim como eu, fez catequese e pensando apenas
na recepção do sacramento, eu vou fazer catequese para receber a primeira Eucaristia, vou fazer a catequese para receber crisma. Tem a preparação para o batismo, tem a preparação, as reuniões de preparação para o casamento. Então, esses processos, essas reuniões de preparação, esses processos catequéticos que a gente viveu por causa dos sacramentos, eles não abarcam o que é de verdade a catequese para nós. Porque se a gente for viver somente para receber o sacramento, afastado do que é a vivência eclesial, a gente está capengando no que é ser cristão de verdade. Então, ser evangelizado, passar pelo toque do evangelho, pelos valores de Cristo, não basta para a gente viver a vida dentro da comunidade. Para a gente viver a vida dentro da comunidade, além da evangelização, a gente precisa de catequese. Para a gente se entender dentro de uma comunidade, entender a proposta do Evangelho de Jesus Cristo e como traduzir isso no nosso dia a dia a partir das luzes do Espírito, é importante mesmo que a gente tenha a vivência catecumenal. Mas a catequese não é somente para receber os sacramentos. O objetivo da catequese é fazer com que a gente tenha uma vivência cristã, é viver mesmo junto com Cristo em todas as fases da vida. E aí, por isso que tem o auxílio de tantas outras coisas, não somente da formação lá uma vez na semana, mas tem o acompanhamento do catequista, da família. A gente tem também as avaliações feitas pelos catequistas, eles conversam a respeito do catequizando para saber como é que anda a proposta da vivência dele, o testemunho dele. A gente tem outros auxílios como a liturgia. Então, muitas vezes a gente só vê as crianças na catequese, na missa da catequese. Cadê esses meninos em outros momentos da missa? Cadê esses meninos na Semana Santa, na vivência mesmo ali? Nos outros tempos litúrgicos, que a gente sabe que são tão importantes, a gente já falou sobre vários deles aqui no nosso podcast. Então é importante, você que é catequista, que está escutando esse nosso podcast, que você se proponha a esse projeto de atualização da catequese. A gente tem um diretório nacional de catequese aqui no Brasil, que é justamente ajudado pelo Padre Lima e por tantos outros catequistas. Esse documento traz para a gente muitas inovações e atualizações da igreja sobre a catequese. E a gente tem, como eu falei para vocês, os documentos do Papa Francisco que falam sobre a evangelização. Então é importante demais que a gente toque nesses pontos com muita verdade, com muita seriedade. Aí esse nosso podcast de hoje trouxe principalmente essa missão. Mostrar para vocês que a evangelização é uma coisa, que catequese é outra, mas que uma não vive sem o auxílio da outra. Elas são irmãs que devem estar de mãos dadas. Olha, eu falei no início que catequese é a mesma coisa que iniciação à vida cristã. Não é tanto assim não, tá? Para vocês depois não ficarem pensando que é exatamente igual, não. O que acontece é que uma verdadeira catequese é aquela que está a serviço dos processos de iniciação à vida cristã, como propõe mesmo o Diretório Geral de Catequese, né? Ou o nosso nacional também, o Diretório Nacional de Catequese. Então é importante que a gente entenda que a vida cristã é o foco principal da nossa missão enquanto igreja, ou seja, da evangelização da igreja e também da vivência da catequese. E aí, tanto evangelização quanto catequese devem ter como objetivo, uma e outra, deve ter como objetivo a vida cristã. E aí pare para pensar, você que é catequista, você que não é catequista, mas tem vivência de comunidade, você que não vai muito na missa, que não vai muito à igreja, pense bem, por que será que tem tantos crismandos, tantos catequizandos que não ficam depois que recebem um sacramento? Por que será que tem tantos casais que casam na igreja e não continuam casados? O que será que acontece? Padre Neto, acho que é muito porque não tem uma catequese voltada à vivência cristã, mas é somente a recepção do sacramento. Então fica aí essa reflexão para vocês. Peço que você, enquanto participante de sua comunidade ou catequista, faça essa reflexão junto à sua comunidade, junto à sua pastoral e promova, junto com os padres ou as pessoas que acompanham vocês na catequese, espaços de reflexão e de atualização. Existem aí vários livros de formação, tem o RICA, né, que é o rito de iniciação cristã de adultos,
Tem também a catequese orientada para as crianças. Acho que tudo isso a gente pode observar, estudar e repensar, para que a gente não ache que a catequese é somente um lugar onde eu vou me preparar como uma escola para chegar no fim do ano, no lugar de eu receber um diploma, eu receber um sacramento, sabe? Isso é reduzir demais o que é a nossa vida. E evangelização não é somente dizer, o Senhor Jesus me tocou e pronto, e acabou. E agora tudo que eu entender da minha cabeça foi o que Jesus falou. Não é bem assim, né? Evangelização é um processo de vida, é uma conversão de vida. E eu vou viver a vida cristã sendo eternamente evangelizado, para sempre evangelizado, quando eu também tenho o auxílio de uma catequese que me orienta a minha vida cristã. Então, está aí essa formação para vocês hoje, esses toques para vocês hoje. Espero que deem frutos de reflexão e de repensamento, que tanto os evangelizadores que nos escutam, quanto os catequistas que nos escutam, deem-se as mãos e num processo dentro de sua paróquia, isso pode ser num CPP, isso pode ser também numa reunião de formação da sua pastoral, vocês reflitam sobre isso. Se a criança, se o jovem e o adulto vivem um processo de vida cristã acompanhado dentro de sua comunidade, de maneira séria, de maneira muito verdadeira, então o sacramento não vai ser o único ponto na vida deles. O sacramento vai ser um ponto importante, acompanhado das outras celebrações, dos outros momentos oracionais, dos outros momentos missionários dentro da igreja. E assim a gente não vai ter aquela pastoral da fumaça, né? Que depois que recebe o sacramento vira fumaça e a pessoa vai embora e nunca mais aparece. Então, fica essa reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Teve muito texto, teve sim. Mas sem formação nós não podemos ser bons cristãos, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos então no próximo episódio do nosso podcast. Vamos juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.